Vamos olhar especificamente para o estado de Minas Gerais, já que o estado enxerga este acordo Mercosul-União Europeia como uma oportunidade para que haja maior controle da origem da madeira produzida aqui no Brasil. Para nos trazer uma leitura sobre este setor florestal de Minas e também do Brasil, sobre o mercado e a competitividade neste segmento, recebo aqui no nosso estúdio Adriana Malgueri, que é presidente da Associação Mineira da Indústria Florestal. Seja bem-vinda à nossa programação, Adriana, é um prazer recebê-la por aqui. Espero ter falado teu sobrenome da forma correta, se não, me corrija, por favor. Mas uma ótima tarde, agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Gabriel, eu que agradeço o convite. É Malgueri, passou pertinho. Pertinho, da próxima eu acerto, com certeza. Está dentro do país da Itália, está tranquilo. Está dentro da margem de erro aqui, permitida para o apresentador. Minha cara, nós trouxemos a notícia hoje mais cedo que este acordo entre Mercosul e União Europeia vai passar pelas câmaras competentes aqui no Brasil, por parte do Mercosul e, em conseguinte, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, para ser efetivamente aprovado. A gente quer fazer isso rápido. Para o setor de florestas plantadas, para o setor de madeira especificamente, os avanços podem ser mais do que econômicos e sim até regulatórios de sustentabilidade? Sim, eu acho que o acordo ele traz um reforço ao que a Europa já coloca já como regras, né, principalmente para garantir a rastreabilidade de produtos brasileiros, principalmente que eles tenham garantia que eles são livres de desmatamento, né, o Deforestation Free, que é um ato da Comunidade Europeia justamente para que a gente, com clareza, né, mostre que toda essa produção brasileira, dos principais produtos, né, do agro brasileiro de exportação, não sejam objeto de desmatamento. Então, essa é a nossa grande aposta. Já existe essa exigência. Ainda eles estão sabendo, já adiaram já algumas vezes, né, os próprios mecanismos da UDR, né, de como que eles vão exigir todas essas questões socioambientais. Porém, o acordo ele reforça. Por quê? Dentro do próprio acordo, ele estabelece um nível a mais de que a gente precisa mesmo, como país, acabar com o desmatamento, né? A gente precisa reduzir ele num prazo pequeno, aí em 50%, o que para a gente é extremamente positivo. Inclusive faz parte dos compromissos do Brasil firmados na COP30 do ano passado. Era esse o compromisso de acabar com o desmatamento. Sim. E reduzir em cerca de 50%. São vários níveis e camadas, né, dessa informação, que eu acho que isso atualmente é uma das grandes questões ambientais da sociedade brasileira como um todo, não só de governo. Isso é uma questão, porque a partir do momento que eu escolho comprar um produto de origem florestal, por exemplo, e eu não sei de onde que vem essa madeira, eu estou sendo conivente, se aquela madeira não vem de origem lícita. Então, o acordo do Mercosul, assim como outros tratados e acordos que vão surgindo, para que cada vez mais essa madeira brasileira, que possui uma produtividade maravilhosa e desejável por todos os países do mundo, o que traz para a gente? A necessidade de olhar para dentro de casa e trazer a rastreabilidade interna. Porque hoje a gente tem uma crescente do consumo de madeira no nosso país por diversos setores da nossa indústria. A agroindústria é muito forte. Então, por quê? Porque a madeira é uma fonte de energia limpa e renovável, desde que utilizada de uma madeira proveniente de manejo sustentável e responsável. Se eu estou usando uma madeira que não tem uma origem rastreável, legal e lícita, ela pode estar vindo de fruto de desmatamento. Então, para você aumentar a sua produção de um produto A, B ou C, você usar essa madeira de origem não rastreável, você pode estar favorecendo o desmatamento. É isso que a gente não pode deixar acontecer. O que nos afasta hoje destes controles? E eu gostaria de entender, porque parte da União Europeia, essa regra, como você bem disse, foi adiada diversas vezes. O próprio Brasil é contrário à aplicação destas regras por conta do agronegócio. O ministro Carlos Fávaro fala em dificuldade de exercer este controle e até aplicar toda essa rastreabilidade que nós temos para o agronegócio brasileiro. Então, nosso agro perderia com estas regras, o que afasta hoje o setor brasileiro, isolado da Europa, isolado dos Estados Unidos, de promover estes controles e conseguir este selo, este carimbo na nossa própria madeira. Eu acho que, a partir do momento que a gente tem uma exigência internacional, como é o meu caso, eu concordo com o ministro, como o caso, a exigência está vindo de fora, então ela vem com padrão, entendimento e metodologia de fora.
Então, o olhar que o europeu tem sobre desmatamento, por exemplo, é diferente do que realmente acontece no Brasil. No Brasil, a gente tem uma legislação ambiental muito rica, muito vasta, tanto federal quanto em todos os estados. Então, os estados possuem regulamentos próprios que autorizam, né, o que é chamado de desmatamento legal, vamos chamar assim, que é até uma palavra que não combina uma com a outra, né? Mas que você fazer uma limpeza diária para implementar, né, aquilo autorizado, comprovado com rastreabilidade, isso pode acontecer, né, em determinados casos. E aí, a Europa entende aquilo como desmatamento como um todo, seco. Então, nesses níveis de exigência, não tem como a gente comprovar nunca que é livre de desmatamento. Perfeito. Então, a metodologia nossa não está sendo respeitada, né? Toda a legislação brasileira, que é muito mais rigorosa, inclusive do que vários países europeus. Então, esse descompasso que é interessante. O que nós queremos, nós também, como Brasil, concordamos que os produtos precisam ter origem rastreável, que não, de forma nenhuma, sejam agentes... Compactuem com o desmatamento legal. Isso não é o agro. Isso não é o setor que a gente representa. Quem faz o desmatamento não é o agro que o Brasil quer. Não é o produtor, né? No meu caso, o produtor florestal. Ele é o contrário. Eu estava dando exemplo agora recente que nós, por exemplo, em Minas Gerais, a cultura de floresta plantada é a maior cultura agrícola do estado inteiro. Maior do que o café, que é conhecido em Minas Gerais, do que o milho, do que a soja. São 2.300.000 hectares plantados. Isso é agro. E, ao mesmo tempo, nós somos a atividade econômica de todas que mais conserva vegetação no estado de Minas. Mais de 1.300.000 só de conservação. Então, assim, isso traz um exemplo da equação correta que a gente quer que o mundo enxergue o agro brasileiro. Eu consigo produzir muito e conservar muito ao mesmo tempo. Não são ações que competem, elas podem conviver. Você participa nesta semana conosco no CNN Money, que é uma semana de novidades. E uma delas eu chamo aqui para participar dessa nossa conversa, Isadora Camargo, âncora do CNN Agro News. Seja bem-vinda aqui ao Money News e fique à vontade, claro, para participar dessa entrevista. Uma boa tarde a você. Boa tarde, obrigada pela oportunidade de falar com a Adriana, falar com você também. Gostaria então de perguntar, aproveitando que a gente está pegando carona no agro e nas questões comerciais de acordo União Europeia-Mercosul, como que a China entra dentro disso tudo? Porque o mercado de floresta plantada, de papel e de celulose, tem ali a China também como um parceiro comercial. Então, Adriana, qual que é a situação agora, considerando que a China já vem sinalizando uma autossuficiência em papel e celulose, por exemplo? A China hoje é, sem dúvida nenhuma, a maior consumidora dos produtos florestais brasileiros, né? Inclusive, isso trabalha toda a balança comercial do agro brasileiro. Acho que a gente já está como segundo ou terceiro produto mais exportado, produtos de origem florestal, não só celulose, madeira serrada, entre outros. O que acontece? A China ela vem mostrando estratégias com vários produtos além da madeira, né, de autossuficiência. Ela tem uma diversidade de território, diversidade de clima, diversidade de consumo, de várias nuances. E hoje, para a celulose é preocupante porque ela determinou, isso recentemente, que ela vai ser autossuficiente, uma questão natural do país de competitividade. Mas isso leva um tempo. Isso leva um tempo não só de simplesmente plantar. Atrás de um plantio florestal, você tem aí N etapas antes para que você garanta que aquele manejo florestal seja sustentável de forma. E você tem que ter, desde o trabalho dos clones, de quais espécies você vai plantar, tem que ser adaptado ao clima, para que ele não tenha nenhum consumo, nem de água, nem de recursos que exaure a região. Que é isso que o Brasil sabe fazer de melhor. Por isso que eles estão querendo acordar bastante com a gente e buscando até uma transferência de tecnologia. Então, tem esse primeiro desafio. O segundo desafio deles é a quantidade mesmo, porque eles têm que produzir muito alimento e produzir madeira também. Então, onde produzir madeira, onde produzir alimento? Acaba que sobra para madeira as áreas mais aclivosas do país, e é o sul da China. Só que sabemos que a China vem aproximando muito de todos os outros países asiáticos e da África, então ela vai ter uma rede de suprimento de madeira muito interessante. Não é interessante para ela comprar madeira direto do Brasil, porque o frete vai ficar muito apertado. Talvez num período ainda dela fazer esse ramp-up de autossuficiência possa acontecer, a gente não descarta nada, né, da China.
mas isso já está em tela do papel celulose aí há uns anos. E o que o setor vem trabalhando bastante? A gente aposta muito na diversificação de usos da madeira, de produtos. A gente cada vez mais tem pesquisas apontando bioprodutos. A madeira hoje está em tudo, está em alimento, está no tecido que a gente utiliza. Então, você tem uma substituição de produtos de origem fóssil, do petróleo, pela madeira, que é renovável. Isso é Não faço celulose, mas faço outras coisas. Eu consigo aproveitar a minha matéria-prima. Com certeza. Você tem um ouro verde fantástico, a madeira. A madeira é material do futuro. Ela produz desde combustível, energia, tecido, alimento. Então, ela tem uma diversificação muito grande. Você pode produzir mais de 5.000 bioprodutos por meio da madeira. Então, a própria FAO faz um trabalho interessante de que a gente tem um aumento da produção de madeira e consumo de madeira no mundo até 2050, mais que o dobro. Por quê? Tem gente que usa até desde a cocção, né, para cozinhar ali na África, se a gente imaginar, até para essas indústrias elaboradas. Então, quando a China faz esse movimento, traz a celulose essa questão da diversificação, substituição de usos e também expansão de mercados. Por isso que, se a gente conseguir estabelecer um bom termo com a relação com a Europa, a relação com os Estados Unidos, que já é, né, da celulose há muito tempo, com o Canadá, estabelecer uma condição melhor, a gente não sofre tanto esse impacto. Mas, principalmente, a indústria nacional entendendo que ela tem um ouro verde na mão, que não é a celulose de fato, aquilo é um subproduto, assim como é o carvão vegetal, o ouro é a madeira. Adriana. Isadora, por favor. Quero fazer mais uma pergunta, aproveitar a oportunidade. Adriana, e dentro desse quadro, né, que se forma do mercado florestal, qual que é o potencial do Brasil quando a gente fala em floresta plantada? Por exemplo, em relação a 2025 já houve um crescimento e agora para 2026, como vocês veem isso para o estado de Minas Gerais e para o Brasil mesmo, considerando que vocês falavam antes, você mencionava sobre rastreabilidade. Então tem um investimento, mas qual que é o retorno disso pensando em potencial econômico e bioeconômico do setor florestal? E até incluindo aqui dois fatores interessantes, que é o benefício da floresta em pé, que nós tivemos no final do ano passado, e até toda a discussão sobre marco me fugiu a palavra, meu Deus, do marco do licenciamento ambiental. Perdão. São dois fatores que são novidade aí para aproveitar essa pergunta sobre o potencial, por favor. O potencial brasileiro é incomparável com qualquer outro país. Primeiro porque o Brasil ele tem vocação natural por floresta, seja ela nativa, seja ela plantada. Então, a gente fala muito que a maior floresta plantada por Deus está na Amazônia e a maior floresta plantada pelo homem no Brasil está em Minas Gerais. Então, assim, a gente tem esse potencial de saber e conduzir uma floresta para ela ser produtiva e, ao mesmo tempo, como eu falei, para que a floresta seja realmente produtiva, ela tem um trabalho de conservação muito grande, porque essas espécies trabalham em simbiose. Quanto mais eu conservo outras espécies, diversifico dentro do meu projeto florestal, junto com a floresta plantada, melhora a produtividade daquela madeira, porque as árvores conversam, se comunicam, são seres vivos. Eu tenho que falar isso toda vez, a gente planta ser vivo, a gente está lidando com vida, né? E aí o que acontece? Com esse potencial que eu tenho de produtividade ótima, mão de obra qualificada, que a gente tem gente que sabe produzir floresta. Eu não tenho critério locacional no Brasil. A floresta plantada pode ser plantada basicamente em todo o território, com variações de produtividade, obviamente, escoamento, logístico, que já são outros fatores secundários, mas a floresta em si, ela não tem critério locacional, como existem alguns setores importantes da nossa economia. Então, o mundo fica de olho. Porque nesse cenário eu tenho um potencial grande de produção junto com uma demanda crescente por madeira no mundo. Seja ela a madeira propriamente dita, como eu disse, como os produtos e subprodutos. E aí eu acho que é o pulo do gato para o Brasil. A gente precisa ir além das commodities, sabe, Gabriel? A gente tem o potencial de transferir tecnologia. Quanto mais a gente investir no desenvolvimento desses bioprodutos, inovação, a gente sai do exportador da commodity, que também tem seu lugar, mas você começa a fazer uma transferência tecnológica e trabalhar com inovação, que a gente está à frente. Nenhum outro país está tão à frente como o Brasil na pesquisa de bioprodutos, mas basicamente 100% financiamento privado. Você não vê o financiamento público também para incentivar esse consórcio de pesquisa. Então, ele fica uma tecnologia super avançada no desenvolvimento privado.
É bacana? É, mas a gente precisa ampliar. O Brasil é muito grande para a gente ficar com cercas, né? Tentar quebrar esse ciclo de comprar a máquina de R$1 bilhão para fazer celulose, exportar madeira ou celulose, que são de baixo valor agregado. Adriana, obrigado pela participação aqui conosco. Sempre bem-vinda à programação do CNN Money. Até uma próxima. Eu que agradeço, estou à sua disposição. Muito obrigada. Valeu.